Capítulo 804 Mudança súbita. Quando a matriz mágica divina foi destruída, os belos padrões azuis e gravuras mágicas que estavam se expandindo e contraindo finalmente desapareceram. O altar do renascimento, com 6 metros de altura, perdeu o poder que mantinha as pedras unidas. O altar desabou instantaneamente, e os gigantescos pedaços de pedra rolaram e revelaram um pequeno altar branco delicado que estava escondido embaixo. Este pequeno altar era branco e parecia feito de jade. Tinha menos de 1 metro de altura e uma emanação sagrada estava saindo dele. Ele foi esculpido em um pedaço de jade precioso, e a técnica usada para esculpir esse altar foi delicada. A luz branca brilhava ao seu redor, e a luz parecia suave e amorosa como as mãos de uma mãe, o suficiente para curar todos os ferimentos no corpo de uma pessoa. Não havia energia violenta ao seu redor, muito diferente daquele altar do renascimento. No entanto, os fios de luz branca ao redor deste altar eram tão finos quanto um fio de cabelo, e parecia que eles estavam embutidos logo abaixo da superfície. Embora parecesse que os fios de luz branca estavam correndo soltos, Fei sentiu que havia um padrão profundo quando observou mais de perto. Ficou claro que essas finas linhas de luz eram todas as leis místicas da natureza, mas nenhuma energia foi derramada. Parecia que o criador desse altar branco era incrivelmente poderoso e possuía técnicas de primeira linha. Seu controle da energia e leis da natureza estavam em outro nível. No entanto, era perceptível que faixas de névoa cinza brilhante vazavam lentamente nas bordas deste altar branco, e elas rapidamente flutuavam no ar e se combinavam. Quando essas faixas de névoas cinzentas subiram cerca de 500 metros acima do fundo do mar, formaram um feixe espesso de luz cinza e perfuraram para cima. O feixe de luz violento e assassino quebrava a barreira de energia azul, abria a água do mar e corria para o céu. Foi aquele feixe de luz que Fei viu na superfície do oceano. Esse deveria ser o selo dos 1000 anos que havia suprimido o corpo de Kluivert por milhares de anos. É realmente fascinante. Sob este altar, deve haver o corpo real de Kluivert, um dos 72 pilares dos deuses. Se a Kara e Caim estivessem aqui, eles olhariam para este altar como pervertidos que estão olhando para uma mulher bonita. Como uma matriz que selou um deus demoníaco por milhares de anos pode ser comum? Assim como Fei tratou aquela matriz mágica de nível divino no altar do renascimento, Fei primeiro usou um cristal divino e sua energia espiritual para copiar toda a matriz mágica e documentá-la. Então, ele usou uma técnica secreta que foi registrada naquele misterioso pergaminho roxo e observou essa matriz que estava aqui há milhares de anos. Claro, em vez de destruí-lo, Fei estava tentando consertá-la. Embora Fei já tivesse destruído o altar do renascimento, o dano que o altar do renascimento havia causado a este selo dos 1000 anos ainda estava lá. Se Fei não pudesse reparar o dano, mais e mais névoas cinzentas vazariam, e Kluivert ainda se libertaria do selo um dia e reapareceria no mundo. No entanto, reparar uma matriz mágica era muitas vezes mais difícil do que destruir uma. Afinal, reparar exigia habilidade e compreensão reais. Depois de olhar para este altar de jade branco por um tempo, Fei sabia que não poderia fazê-lo. Ouviu-se que a entidade que criou este selo dos 1000 anos era um deus. Como Fei poderia reparar o trabalho de um deus com sua força atual? Parece que tenho que pensar em outras maneiras. Fei se virou e olhou para Kluivert, que ainda estava preso dentro do pergaminho divino de aprisionamento. Desde que Fei destruiu o altar do renascimento, a força de Kluivert parou de crescer tão rapidamente e ele perdeu a compostura. Embora esse deus demoníaco tenha ficado bravo e tentado se libertar, estava claro que a ameaça que ele representava diminuiu muito. Ele não podia sair da prisão leve em pouco tempo agora. Isso deu a Fei tempo suficiente. O rei decidiu não reparar o selo dos 1000 anos. Em vez disso, ele começou a colocar algumas novas matrizes mágicas com runas divinas dentro dela. Como adicionar outra fechadura à porta semi-quebrada, embora não pudesse consertar a causa principal, era uma solução boa o suficiente.
Esse método pôde atrasar o reavivamento de Kluivert em 2 anos. Até então, Fei poderá encontrar uma maneira de lidar com esse deus demoníaco. Agora, parecia que essa opção era a melhor alternativa, e a missão de Fei de chegar ao fundo do mar estava quase concluída. Assim que Fei sorriu, respirou fundo e estava prestes a montar a matriz mágica, algo inesperado aconteceu. Uma sensação aterradora que foi suficiente para fazer Fei tremer subitamente apareceu de longe e avançou. Em apenas um segundo, essa sensação apareceu acima do palácio sagrado do sacrifício, que já estava destruído. Fei olhou para cima e viu vagamente uma figura arrogante no céu. Antes que ele pudesse dar uma boa olhada nessa pessoa, este apontou os dedos e disparou 2 energias de espada branca, cada uma com cerca de 10 centímetros de largura. Quando essas 2 energias de espada avançaram, elas se separaram instantaneamente. Como raios, um deles atingiu Fei e o outro atacou Kluivert, que ainda estava preso dentro daquela prisão leve. Fuck! Fei amaldiçoou com raiva e rolou no chão, mas isso não foi suficiente para evitar esse ataque. Portanto, ele teve que convocar o triturador de pedra, Immortal King, se bloquear esta energia da espada. A poderosa colisão fez Fei voar enquanto vomitava bocados de sangue. Por outro lado, a prisão leve criada pelo pergaminho divino de aprisionamento foi destruída, e o deus maligno da tribo do mar estava em pior situação em comparação com Fei. A gigante espada do mal em sua mão foi destruída quando encontrou a energia da espada branca. Como um saco de areia quebrado, a parte superior do corpo de Kluivert voou para trás e derrubou muitos pilares gigantes de pedra com padrões em espiral. Um poder tão aterrorizante. Nenhum deus poderia bloqueá-lo. Outro humano. Uma voz clara soou quando a figura em branco apareceu na frente de Fei enquanto envolvida por uma luz branca. Fei cuspiu sangue em sua boca e fez o possível para se levantar usando o martelo de guerra como apoio. Aquele golpe foi aterrorizante. Estava além do reino dos mortais. No momento, para Fei parecia que todos os ossos dentro de seu corpo estavam quebrados e seus órgãos internos também mudaram de posição. Se seu corpo bárbaro não fosse temperado e endurecido milhares de vezes, ele teria morrido. Quaisquer outros lordes da classe Sol que estavam no reino de Fei já teriam sido mortos. Ficou claro que esse homem de branco era homicida e atacou com assassinatos em mente. Fei olhou para cima e ficou surpreso. O humano à sua frente parecia ter apenas 30 anos. Este homem usava uma túnica branca e tinha aproximadamente a mesma altura que Fei. Ele parecia mais musculoso, e sua cabeça era um tamanho maior que as pessoas comuns. No momento, seus cabelos loiros estavam pressionados contra sua pele. Seus olhos e ouvidos eram grandes, mas seu nariz e boca eram pequenos. Quando ele franziu a testa, suas sobrancelhas finas se uniram e seus olhos pareciam 2 triângulos que estavam fixos em sua cabeça. Quando a luz viciosa de cobra brilhou em seus olhos, ele fez os outros sentirem uma sensação assassina e fria. Você é humano. A voz fria e arrogante soou pelos ouvidos de Fei quando este homem de branco fixou os olhos em Fei e perguntou ao rei como se fosse um interrogatório. Fala. Por que você está aqui? Você está aqui tentando conspirar com a tribo do mar e fazer algo obscuro. Fei ficou descontente ao ouvir o tom desse homem. No entanto, como esse homem era muito mais poderoso que ele, e Fei não queria ficar do lado errado dessa pessoa que era ainda mais aterrorizante do que o atual Kluivert, ele franziu a testa um pouco e perguntou de volta. Se eu estou não está errado, você também é da montanha Santo Marcial Continental, certo? Esse cara de cabeça grande usava o mesmo tipo de túnica que o discípulo número 1 do Santo Marcial Continental Maradona, Saviola. Como você se atreve? Este homem de cabeça grande de branco acenou com o braço e pressionou Fei com uma quantidade insana de poder enquanto gritava. Estou fazendo uma pergunta. Quando foi a sua vez de perguntar alguma coisa? Você quer morrer,